Queria começar pelo Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21, quando Pedro pergunta a Jesus. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Palavra da salvação. Quando Pedro faz essa pergunta a Jesus, ele não tem noção do que ele está perguntando, não é? Se a gente vai colocar perdão no número de contas, é como colocar o amor no número de contas. É impossível contar quanto amar, é impossível contar quanto perdoar. Amor e perdão, elas têm a mesma razão, têm o mesmo substrato. Então não tem jeito de medir isso aqui que Pedro falou, mas Pedro, que nesse momento ele não tinha noção do que ele estava perguntando. E perdoar, às vezes a gente fica achando que não vamos dar conta do perdão. Mas é porque às vezes a gente confunde perdão com tanta coisa, né? Então é mais fácil eu começar falando o que não é perdão. Perdão não é desculpar alguém. Desculpar é outra coisa. A gente precisa e deve desculpar as pessoas, mas nisso não é perdoar. Então, se você me ofende, eu posso avaliar aquela razão, por que você fez aquilo. Eu posso até avaliar, aquilo pode amenizar, mas isso não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo esquecer a ofensa que eu recebi. Mas é porque perdão não é esquecer. Perdão é pensar, será que eu sou capaz de perdoar alguém que me fez uma ofensa que eu jamais esquecerei? Ou alguém que fez alguma coisa em mim, que mudou a minha vida e que eu nunca mais vou esquecer? Porque perdão é outra coisa. Perdão não é esquecer. Perdão também não é fazer justiça. E às vezes eu quero fazer justiça. Uma coisa é o ato da pessoa, que muitas vezes aquele ato vai ser condenado. Outra coisa é perdão. Por exemplo, quando a gente compreende isso, fica mais fácil entender tantas coisas. Se a gente avalia a atitude de Hitler, nós sabemos que a atitude dele de matar 6 milhões de judeus é uma coisa inominável. Então, esse ato está errado e ele tem que ser corrigido. A corrupção é corrupção, ela tem que ser corrigida. O mal é mal, tem que ser corrigido. O que for errado tem que ser corrigido. Mas eu não posso saber se Hitler tinha ou não consciência do que ele fazia. Então, eu não posso entrar na consciência dele, então eu não posso nem defender, nem culpá-lo. Então, eu me calo diante da atitude, eu condeno o ato, mas eu não condeno o irmão. Isso eu entrego para o único que é juiz, que é Deus Pai. Compreende a diferença disso? Então, quando alguém que comete uma coisa muito grave, ela é perdoada pelo sacerdote, eu dou a essa pessoa, nós estamos dando a essa pessoa um direito de vida. É diferente. Mas o ato dela tem que ser corrigido e isso é corrigido. O dia que a gente entende isso, fica muito fácil. Uma coisa é eu entender que a sua atitude foi ruim, aquilo vai ser corrigido, mas eu não posso te condenar. É diferente. E a outra coisa que perdão não é. Porque às vezes a gente vai perdoar alguém e fala, você me ofendeu, mas eu sou tão bom, tão bacana, que eu te perdoo. Nós não podemos achar que o perdão nos dá poder sobre o outro e eu coloco o outro sobre uma condição de inferioridade. Isso também não é perdão. Perdão não é nada disso. Perdão, quando a gente tem muita dificuldade com as coisas, a palavrinha perdão ela é difícil, porque ela é difícil de vivê-la.